Boa tarde, queridos alunos, queridos seguidores, queridos amigos aqui do canal ACP. Matemática é aqui. Com vocês, Antônio Carlos, professor. E hoje venho trazer para vocês o conteúdo da semana 4 do PET 2 2021, aí do sexto ano do ensino fundamental, aprofundando em números naturais. E ao aprofundar, nós vamos ver aí os múltiplos, divisores, critérios de divisibilidade, números primos, números compostos e a fatoração, que é a decomposição em fatores primos. Mas antes de começarmos, já te convido aí a dar o like no vídeo, se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, e ativar o sininho para receber todas as notificações dos vídeos novos que são postados aí a cada semana. E também não deixe de me seguir no meu Instagram e em todas as minhas redes sociais. Os links estão logo abaixo na descrição deste vídeo. @AntônioCarlos_professor é o meu Instagram. Mande lá o seu direct com sugestões de vídeos novos para o canal. Roda a vinheta aí. Aprofundando em números naturais. Semana 4, PET 2 2021, sexto ano do ensino fundamental. Múltiplos, divisores, critérios de divisibilidade, números primos, números compostos e decomposição em fatores primos ou fatoração, também conhecida aí, tá ok? Vamos lá para o primeiro deles, os múltiplos. Os múltiplos de um número natural são ligados, aí, como o próprio nome já diz, aos números naturais. Ou seja, é um produto, tá, de um número pelos números naturais. Ou seja, como os números naturais começam com zero e são infinitos, eles também vão começar com zero e são infinitos. Então, vamos pegar aqui a sequência dos números naturais. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 10. Lembrando aí que são infinitos. Aí, se eu quero os múltiplos de 2, vai ser lá na tabuada do 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. E assim por diante. Ou seja, eles são infinitos. Se eu quero os múltiplos de 3, aí lá na tabuada do 3. 0, 3 e assim por diante. Tá ok? Vamos lá para os divisores. Os divisores estão ligados aí à ideia da divisão. Todo número natural, diferente de zero, tá? E ao dividir um número, resulta numa divisão exata. Eles começam sempre com o número 1 e terminam com o próprio número. Exemplo, né, os divisores de 1 vai ser apenas o 1. 1 tem apenas um divisor. Divisores de 2 é o 1 e o 2, tá? Divisores de 10, nós temos o 1, o 2, o 5 e o 10. Lembrando que um está ligado ao outro. Se eu faço a divisão aqui, ó, 10 dividido por 1, o que eu vou achar? Vou achar aqui, ó, o 10. 10 dividido por 2, 5. Então, um está ligado ao outro. Não esqueçam disso. Começa sempre com o número 1 e termina com o próprio número. Tá ok? Vamos ver agora critérios de divisibilidade. Quais são eles? São regras que permitem a gente calcular se um número é divisível por outro sem efetuar nenhuma divisão, só olhando o número, tá? Aí você faz cálculos mentais. Divisibilidade por 2. Quando o número for par. Quando que o número é par? Então, lembrando que par é tudo aquele número que termina em 0, 2, 4, 6 e
8, tá? Então, se eu tenho como exemplo aí o número 248, ele termina em 8. Então, ele é par, ele é divisível por 2. Se eu tenho o número 749, termina em 9. 9 é ímpar, ele não é divisível por 2, tá ok? Quando que o número é divisível por 3? Quando a soma dos seus algarismos é um número divisível por 3. Então, se nós temos o exemplo aqui, ó, 27, somando 2 mais 7, que é igual a 9. Tem 9 na tabuada do 3? Tem. Então, esse número é divisível por 3. 34. Então, ó, 3 mais 4 são 7. Tem 7 na tabuada do 3? Não tem. Então, não é divisível por 3 esse número. Divisibilidade por 4. Quando que o número é divisível por 4? Quando ele termina em 00 ou quando os dois últimos algarismos aí são divisíveis por 4. Por exemplo, o número 1000, ele é divisível por 4, porque ele termina em 00. O número 1248 é divisível por 4. Por quê? Porque 48 é divisível por 4. Ok? Quando que o número é divisível por 5? Quando ele termina em 0 ou 5. Novamente, faço a referência à tabuada do 5. Então, o número 10 termina em 0, né? O número 100 termina em 0. O número 1000. O número 13.500 terminou em 0 ou 5, é divisível por 5. Então, ó, 285, 345, 625, terminou em 5 ou 0, é divisível por 5. Depois, nós vamos ver os critérios de divisibilidade por 6. Nós vamos lembrar de dois deles, que é o 2 e o 3. Por que são os dois? Porque se nós multiplicarmos 2 por 3, nós vamos achar 6. Então, vamos lá. Por exemplo, o número 12, ele é divisível por 6? Basta nós olharmos aqui, ó. O último número é par. Se é par, ele é divisível por 2. O 12 é formado pelos algarismos 1 e 2. 1 mais 2 são quanto? São 3. Tem 3 na tabuada do 3? Tem. Então, ele é divisível por 2 e por 3. Consequentemente, o 12 é divisível por 6. É assim que nós fazemos. Tanto faz se for um número pequeno ou um número grande, tá? Soma os algarismos e olha na tabuada. Desculpa, soma os algarismos e vê se tem na tabuada do 3. Se tem na tabuada do 3, você vê. Se ele é par, então é divisível por 6, tá ok? Divisibilidade por 8 é quando termina em 3 zeros ou os 3 últimos números são divisíveis aí por 8, tá ok? Então vamos lá, o número 1000 é divisível por 8 porque termina em 3 zeros. O número 10.000 é divisível por 8 porque termina em 3 zeros. Terminou em 3 zeros ou qualquer outro número de 3 algarismos que é divisível por 8 é divisível por 8, tá ok? Divisibilidade por 9 segue a mesma regra da divisibilidade por 3, ou seja, eu somo os algarismos e vejo lá na tabuada do 9. Se tem, é divisível. Se não tem, não é divisível. Exemplo, 35. Aí eu vou somar 3 mais 5. 3 mais 5 são quantos? São 8. Tem 8 lá na tabuada do 9? Não tem. Então, não é divisível por 9. Se eu tenho o número lá, 45. Ó. 5 mais 4, né? A ordem não altera. São quantos? São 9. Tem 9 na tabuada 9? Com certeza. Então, esse número é divisível por 9. Como eu disse, tanto faz um número pequeno ou um número grande. O princípio é o mesmo, tá bom? Divisibilidade por 10. Todo número que termina em 0. Então, o 10, o 1000, o 20.000, terminou em 0, né? É divisível por 10. Assim como a divisão por 100, que vai terminar em 2 zeros, pois o 100 termina em 2 zeros, então 1.000, 10.000. Divisibilidade por
1000 termina em 3 zeros. Então, o 1000 é divisível por 1000, o 20.000 é divisível por 1000, o 248.000 é divisível por 1000, porque terminou em 3 zeros, tá ok? Números primos. O número primo é aquele número que possui apenas 2 divisores, o número 1 e o próprio número. Detalhe, o número 1 não é primo, pois ele tem um divisor apenas, tá ok? Presta atenção nisso. Todos os primos são ímpares, tá? Nós temos aqui o exemplo: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19, 17, 23 e 29. Só tem um número primo que é par, que é o número 2. O resto todos são ímpares, tá ok? Números compostos. Número composto é aquele número que tem mais de 2 divisores. Então, nós temos, como exemplo, o 10, o 20, o 248, o 25. Qualquer número que tem mais de 2 divisores, tá? É um número composto. Decomposição em fatores primos. Então, todo número natural, ele pode ser decomposto, tá? Num produto de 2 ou mais fatores primos. Como exemplo, eu vou pegar aqui o número 50, vou colocar um traço ao lado dele e vou dividir por 2, que é o primeiro número primo que nós temos. Lembrando que tem que seguir a ordem crescente, sempre do menor para o maior. 50 por 2 são 25, 25 por 5, que dá 5, e 5 por 5, que dá 1. Ou seja, 50 é igual a 2 vezes 5 ao quadrado. Pegando aí mais um exemplo do número maior, eu vou pegar o 200, tá? Fazendo decomposição dele, vai ficar da seguinte maneira: 200 por 2 dá 100, 100 por 2 dá 50, 50 por 2 dá 25, 25 por 5 dá 5, e 5 por 5, que dá 1. Então, nós temos que a decomposição do número 200 é 2 elevado a... Quantas vezes repete o 2? 1, 2, 3. 2 ao cubo vezes 5 ao quadrado, porque repetiu 2 vezes. Essa decomposição em fatores primos, ela também pode ser chamada de fatoração, tá? Neste caso, é uma fatoração completa, pois todos os termos, tá, são números primos, tá ok? E como que a gente vai fazer para encontrar os divisores de um número natural? Primeiramente, nós vamos fazer aqui, ó, por exemplo, 40. Decompõe ele por 2, dá 20, por 2 dá 10, por 2 dá 5, e por 5 que dá 1. Chegou no 1, acabou. Aí você vai pegar e colocar um outro traço ao lado dele. E vai colocar o número 1 aqui, que é o primeiro de todos os divisores. Aí você multiplica, ó, 2 vezes 1, 2. Chegou no 2, acabou. 2 vezes 1, 2. Não coloca repetido, tá? Não tem necessidade. Se quiser, pode, mas não tem necessidade. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 4, 20. E o 5 vezes 8, 40. Chegou no número, acabou. Então, quais são os divisores de 40? 1, o 2, o 4, o 5, o 8, o 10, o 20 e o 40. Lembrando que divisores, né, são números aí naturais finitos. Pegando, por exemplo, 30 agora. 30 por 2 dá 15. 15 é ímpar, não dá por 2 mais, mas dá por 3. Dá 5. E 5 por 5, que dá 1. Pegando mais uma vez, né? 1 aqui, ó, e fazendo a multiplicação. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. E 5 vezes 6, 30. Chegou no número, acabou. Quais são os divisores de 30? 1, o 2, o 3,
o 5, o 6, o 10, o 15 e finalizando o 30. É assim que nós encontramos, né, de forma prática, os divisores de um número natural. E aí, o que vocês acharam desse tipo de cálculo? Fácil, difícil? Diz aí o que você achou. Não esquece de fazer o comentário logo abaixo deste vídeo. Tem um campo aí para você comentar, colocar a sua sugestão. Não deixe de sugerir vídeos novos para o canal. E não deixe também de dizer se você está gostando ou não dos vídeos. E se gostou, já sabe, não esqueça de dar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e ativar o sininho para receber todas as notificações dos vídeos novos que são postados aí a cada semana. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e tchau, bons estudos!